sabe, a palavra católica significa universal, no sentido que era a igreja cristã para todos. Só que ao longo do tempo, isso a gente está ali no ano 30, no 50, só que ao longo do tempo, a igreja começou a se afastar do cristianismo real, do cristianismo que Cristo pregou. Então, por exemplo, eles no ano 310, então 260 anos depois da igreja surgir, eles instituíram a reza por mortos. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque eles acreditam, e eu não quero questionar aqui a igreja católica hoje, eu quero mostrar para vocês o que a palavra de Deus fala. E eles acreditam que, se você rezar pelos mortos, eles podem ser salvos ainda. É a crença da igreja católica. Só que a Bíblia, que é a nossa fonte, é a palavra de Deus para a gente, ela fala o seguinte. Dá para vocês lerem? Dá. O que a Bíblia diz? Primeiro, Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos seus mortos, você será salvo. Então a salvação não é depois de morto. A salvação é em vida. É quando você confessa que Jesus é o seu Senhor. Em João 5,24, eles têm o seguinte: em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, são as palavras de Cristo, quem ouve as minhas palavras, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a salvação é uma salvação pessoal. Você não é salvo porque você pode orar pelo seu filho, mas você tem que falar a palavra para ele. A oração também é ação. Muitos anos atrás eu vi uma frase assim, não sei se é do tempo de vocês, que eu sou assim um pouquinho velhinha no evangelho, sabe? Que você tem que ser a resposta das suas orações. A gente tem que ser a resposta das nossas orações. Se a gente ama uma pessoa que ainda não serve a Jesus Cristo, não é só orar, Deus salva o meu vizinho, não. É levar a palavra dele. E levar a palavra dele não é simplesmente pregar, não. É o que a gente fez no sábado para as crianças. Que no meio das brincadeiras e tudo, a gente mostra o amor de Deus. A gente não só fala, mas a gente mostra. É o que a gente faz com as crianças ali fora. Que muitas vezes as crianças que chegam aqui, elas não estão querendo ouvir a palavra. Thaís ficaria, elas não querem, não, quer desenhar. E aí no meio do desenho, a gente vai falando, a gente fala que Deus ama. Sabe, muitas vezes a gente não consegue pegar a Bíblia e falar, olha, hoje eu vou contar a historinha da Bíblia. Eles não querem. Mas tem outros caminhos de a gente falar de Deus. E a salvação precisa ser levada a essas pessoas. Mais duas passagens. Mas a todos quanto receberam, deu esse poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Romanos 8, 1 e 2, agora, pois, já não existe nenhuma condenação, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Então nós nos livramos do pecado em vida. Por mais que nós amemos os nossos irmãos da Igreja Católica, e nós amamos, mas biblicamente falando, rezar por mortos não é bíblico. Não existe na Bíblia isso. Pelo contrário, todas essas passagens aqui reiteram o contrário. Mas, no ano 416, então, 106 anos depois da reza dos mortos, eles instituíram o batismo infantil. Até hoje o batismo batiza a criança recém-nascida, né? Até um ano, alguma coisa assim. Mas por que nós não batizamos crianças na igreja evangélica? Porque a Bíblia fala o seguinte, Pedro fala em Atos 2,38, Pedro fala assim, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Arrependa-se e seja batizado. O batismo é uma consequência de arrependimento. Em 1 Pedro, o batismo que corresponde a isso, agora, também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo para uma boa obra consciente para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que quer dizer? O batismo é
é uma confissão de que você se arrependeu. No meu tempo, eu fui da Sinais Prodígios, da Sétima Trombeta. Não sei se o irmão Edson é desse tempo, deixa eu falar dessas igrejas. Muito tempo atrás. E aí, a gente saiu da Sinais Prodígios, foi para a Sétima Trombeta, depois para a Nova Vida. E naquela época, o pessoal achava que tinha que batizar em cada igreja que chegava. O Marildo se batizou umas 3. Só não batizei em uma, tá? Mas o pessoal se batizava assim, saía de uma igreja, achava que só porque ia para outra igreja tinha que batizar de novo. Aí batizava, e a gente batizava em Rio na época. Aí depois batizava em outro. Porque a gente não tinha consciência de que o batismo é uma coisa só. Você se arrepende de estar ligado ao mundo em si e você quer Jesus como seu Salvador. Agora, como é que uma criança se arrepende de alguma coisa? A criança às vezes pega, sei lá, briga com outro coleguinha, a gente se arrependeu e a gente não sabe muito bem, porque a gente não tem muita consciência disso. E como batizar uma criança se ela não mostra arrependimento? Por isso que normalmente a gente batiza a criança quando já tem consciência, com 12, com 13, com 14, isso é. Ela pode responder por ela. Eu me arrependo de pecados, eu não quero mais pecar. E aí se batiza nas águas. Mas a Igreja Católica se afastou disso e a Bíblia não fala isso. Em 783, aí veio o culto a imagens. Aos santos, né? Nem santo ainda é, só imagens por enquanto. E aí vamos lá. A Bíblia é a favor disso? Não. A Bíblia fala em Levíticos, aqui está muito chegado, Levíticos 26:1. Não fareis para vós ídolos, não levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. A gente não precisa de imagem, a gente não precisa de um pedaço de madeira, a gente não precisa de um pedaço de barro. Deus está dentro de nós. A gente sempre fala assim, Senhor Deus que está no céu, só que Ele não está só no céu, Ele está aqui com a gente o tempo todo. É Ele que alivia a gente quando a gente está na tribulação. Ele que sustenta a gente quando a gente está nas lutas. É Ele que carrega a gente, igual aquele poema que tem das pegadas na areia. E quando a gente não está mais aguentando, é Ele que sustenta. Eu creio nisso, vocês creem nisso? Então a gente não precisa de estátua, a gente não precisa de nada material para nos ligar a Deus. Porque Deus está conosco, sustenta o tempo todo. Mesmo quando parece que não vai dar certo. Olha, há uns dezembro do ano passado, né? Natal do ano passado, no ano do ano passado, minha amiga está aqui, soube, me acompanhou. Parecia que tinha passado assim, parecia que eu ia sair do buraco. E hoje eu estou falando da palavra de Deus aqui. E eu não estou falando da boca para fora, não, porque a gente vive. Nas lutas a gente vive, a gente aprende a se fixar, não no Deus de pedra, não no Deus de madeira, não, nada disso. A gente se apega ao Deus que está conosco o tempo todo e nos salvou. Mas, em 933, coloquei até a imagem dele ali, foi feita a primeira canonização, o primeiro santo foi criado. E aí, se começou a acreditar que para chegar a Deus você tinha um intermediário, né? Então, você não pode falar com Deus, você tem que falar com o teu locutor aqui no meio, não bate, vai quem te recebe ali, o meu senhor, o São Mateus. São Mateus, eu estou precisando falar com Deus, mas como eu não posso falar com Deus, posso falar contigo que fala com Deus? Que isso, gente? Deus não precisa disso. A gente fala direto com Ele, mas sabe quem é o nosso caminho para Deus? Quem é? Jesus Cristo, Ele morreu por nós para isso. Ele mesmo fala lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas são santas. A gente fala no sentido de que as pessoas buscam a Deus, ok, mas elas não são diferentes de qualquer um de nós. São pessoas comuns que serviram a Deus. A gente sabe da história de vários deles que serviram a Deus, que morreram por Deus. Existe uma santa que até é embalsamada, está aqui no centro da cidade, a Santa Prisciliana, está na igreja de Santa Bárbara. Conheço um pouquinho de história, eu fiz professora de história, de cultura popular, acabo conhecendo. E aí as pessoas acham que só porque ela foi morta
pelo imperador Justiniano, lá no Império Romano, para defender o Evangelho, que ela virou santa. Uma menina de 12, 13 anos de idade. Ela é uma como nós. Nós vivemos pregando a palavra. O presbítero Luiz estava lá na Amazônia agora, falando sobre Deus lá na imensidão. Eu tenho um amigo, o pastor Natanael, que prega nos quilombos, nos quilombolas. A gente tem pessoas se sacrificando e elas não são santas para serem canonizadas. Deus está com elas e usando o tempo todo. E aí, eles instituíram, isso foi criado nos anos 500, mas foi oficializado em 1545. Oficializado, foi reforçado, na verdade, o dogma do purgatório. Você ouviu falar em purgatório? Tem gente que nunca ouviu falar. Mas o purgatório, para a igreja católica, é assim, uma antessala do céu e do inferno. Eu peguei uma imagem aqui. É uma antessala, sabe? É assim, é aquele lugar onde a pessoa é purificada, depois de morte, a gente já falou sobre isso, né? Purificada, que não merece ir para o inferno, mas também não pode ir para o céu. Como é que é essa história? Vamos lá. A pessoa não merece ir para o inferno, mas não pode ir para o céu. O cara está assim no meio. Cadê a salvação de vida? A salvação é individual. Cada um cuida da sua salvação. E a salvação, você não tem aquela coisa de predestinado que o calvinismo falava. Que João Calvino, que é um dos reformistas que vai aparecer aí, quer dizer, eu vou falar disso aí, mas vai aparecer, ele falava de que a pessoa nascia predestinada para ir para a vida eterna e outras predestinavam para o inferno. E, amiga, não adianta estar aqui na igreja que tu vai para o inferno. Que isso? Esse Deus é Deus de misericórdia, ele fala o quê? Se eu confessar Jesus como meu Salvador, eu tenho a minha salvação, eu tenho perdão dos meus pecados. Não existe isso de, tem um como é que é o subsolo, não, como é que é aquele entre o primeiro e o segundo andar? Como é que fala? Ai gente, fugiu agora. Como é que fala? Entre o primeiro e o segundo, oi? Uma sobreloja, obrigada meu presbítero, lindo. Uma sobreloja, não existe uma sobreloja do céu e inferno. Você tem que aceitar Jesus Cristo hoje. Porque a nossa salvação é aqui. Sou eu que aceito Jesus Cristo. Diaconisa Rosa aceita Jesus Cristo. A senhora aceita Jesus Cristo individual. Não existe essa história de purgatório, não. A nossa vida com Deus é aqui na terra. E aí nós teremos a vida eterna se tivermos Jesus como nosso Senhor. E aí do purgatório, vamos lá. Aquele velho conhecido versículo nosso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ou está no céu, ou está lá embaixo. Não tem, como é que é? Esqueci de novo. Não tem sobreloja, gente. Não adianta que aqui, eu até pulei o versículo do meio, porque eu queria ser mais objetiva, mas o versículo do meio não é sobreloja. Você crê e será salvo, e se não crer, é condenado. É a palavra de Deus. E aí? Pois é. Aí inventaram uma história diferente da indulgência. Indulgência é perdão dos pecados. O que se fazia? As pessoas iam até a igreja. Isso foi um erro que a própria igreja católica já assumiu que era errado. E as pessoas pagavam pelo perdão de pecados. Dava dinheiro. E mais, você não pagava pelo seu perdão, não. Era assim, se você tem um parente que morreu, mas você não tem certeza se ela vai ir para o céu, joga uma moedinha aqui, deixa eu checar a imagem antes aqui, ó. Joga uma moedinha aqui e essa alma vai ser salva do purgatório. Vou dar uma... A Catedral São Pedro, a Basílica São Pedro, no Vaticano, parte dela foi construída com esse tipo de dinheiro. As pessoas pagavam pelo perdão dos pecados, Com esse dinheiro foi construída uma parte da Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro do Vaticano. As pessoas acreditavam nisso. A gente já cansou de falar hoje aqui. A salvação, eu estava dando aula outro dia na escola, deixa eu botar aqui, estava dando aula na escola sobre reforma protestante. Eu estava conversando com os meninos, já que eu tenho uma variedade
autoridade de religião, e eu comecei a perguntar, né? Como é que você na igreja católica pede perdão pelos pecados a Deus? Eu vou lá no confessionário e peço perdão. E você? Eu oro. A gente não precisa pagar. A gente não precisa de intermediário. Deus está ao nosso lado o tempo todo. Eu tenho muito hábito assim de orar quando eu estou quietinha no meu canto. Às vezes estou na sala, fecho meu olhinho. Às vezes eu estou no ônibus, fecho meu olhinho. Às vezes estou no engarrafamento, fecho meu olhinho. E a gente fala com Deus e pede perdão a Deus pelos nossos pecados ali e mais. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude a não errar de novo. Só que, vamos lá, o que a palavra de Deus diz? Deus fala em Isaías assim: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, você não paga por pecado, você não precisa ficar ajoelhado pelo seu pecado, assim, pagando penitência. É você e Deus. Jesus Cristo derramou o sangue dele pelos nossos pecados. Agora é preciso arrependimento. Já vamos falar sobre isso. E em 1229 é um absurdo. Foi proibida a leitura da Bíblia. As poucas pessoas que podiam ler e escrever, foram proibidas de ler a Bíblia. Mais uma vez a palavra. A Bíblia fala: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vocês examinem as Escrituras, em João 6,39, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a palavra de Deus. E aí, para a gente resumir, a gente viu alguns afastamentos da igreja, né? Reza com notas, batismo infantil, culto a imagens, canonização, perda de urgência, proibição de leitura. Isso é uma coisinha que eu falei. Aí, a partir dos 1300, começaram a surgir uma série de homens que começaram a questionar isso. Começaram a questionar exatamente porque tinham acesso à palavra de Deus. E começa, então, o processo da reforma protestante. A reforma foi uma série de movimentos. A gente teve Wycliffe, John Russ, eu não vou falar sobre eles aqui, mas uma série de movimentos que criticavam esse afastamento da Igreja Católica. E os protestantes, os reformistas, eles queriam que a Igreja voltasse à pureza da Igreja primitiva, que Jesus tinha pregado e tinha deixado aos seus discípulos, aos seus seguidores também. O mais importante desses reformistas foi Martinho Lutero. Ele vivia na Alemanha, ele era um clérigo, ele era um padre na Alemanha. Ele era um padre de uma igreja no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E revoltado com tudo isso que ele via da palavra de Deus sendo totalmente conturbada, ele criou 95 ideias, 95 teses. E aí agora a gente vai trabalhar essas teses na vida da gente. Vamos lá. A primeira tese diz o seguinte: dizendo nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente que toda a vida dos crentes da terra seja contínuo arrependimento. E aí vamos lá. Todo dia a gente precisa fazer uma reforma na vida da gente. E aí para reformar, como é que, Marquinhos, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, o que a gente faz com a casa? Deixa tudo inteirinho? Como é que faz? Oi? Quebra tudo, a gente derruba. Quebra a parede, né? Parece quando minha copa desabou. Quebra a parede, quebra tudo, coloca tudo abaixo. E reformar é mudar tudo. E aí, quando eu paro para pensar nas teses de Lutero, eu paro para pensar sobre mim. Será que eu me arrependo? Eu tenho arrependimento contínuo? O nosso arrependimento é contínuo no que a gente faz? Na terceira tese ele fala assim: todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. É um arrependimento interno, mas que dê frutos. Você se arrepende do todo que você é. Você se arrepende do que você sente, do que você fez, mas você muda a forma de ser. Você tem nova vida.
Você tem novas ações. Esse quando ele fala de arrependimento contínuo, interno e externo. Será que a gente tem que se arrepender continuamente do que a gente vive, do que a gente faz? Dia a dia a gente nem para pensar, né? É tanta correria na vida da gente. A gente estava falando aqui, hoje é quinta-feira. Gente, hoje já é quinta-feira. A semana voou, parece que foi domingo que a gente estava aqui juntos de novo. A gente tem se arrependido, mas por mim. A gente tem se arrependido todos os dias, assim, não é todo dia não. Eu vou parar e vou me arrepender. Não. A gente tem sentido, a gente tem ouvido o Espírito Santo falando no coração da gente, na mente da gente, que a gente precisa se arrepender. Esse arrependimento tem sido contínuo, tem sido interno, mas eu também tenho dado frutos dessa transformação. Essas ideias de Lutero, que a gente trabalha muito em história, elas são muito práticas para a vida da gente. Ele fala assim também: assim sendo, o arrependimento pesado, isso é, a verdadeira penitência, penitência aqui de arrependimento, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Todo qualquer cristão que se arrepende, essa é a 36ª tese. Todo cristão, todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Então Deus perdoa, é aquilo que a palavra de Deus fala. Perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência, isso é, sem ter que pagar. A gente não precisa parar e falar com uma pessoa, com o presbítero, com o padre, seja com quem for, para pedir perdão. A gente, ou no culto, ou no dia a dia, até mesmo na educação, a gente às vezes está no ônibus, a gente está no trem, a gente para e tem aquele momento: ai Deus, ai, errei feio, ai, me perdoa, me ajuda a não errar mais, que Deus Espírito Santo me oriente. Mas tem que ser uma coisa contínua. A vida da gente é transformação contínua, né? Além da questão do arrependimento, Lutero chamou muita atenção para a importância da palavra de Deus. Na 52ª tese, ele fala assim: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto mais tempo à indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente perde tempo com outros fatores dentro da igreja em vez de louvar. Eu amo louvor, sou apaixonada por louvor. Quando você deixa de louvar e de ouvir a palavra, você gasta tempo com outras coisas no meio do culto. O culto é sagrado. Esse lugar, esse espaço é sagrado. Ele foi aberto e ele é mantido para que a palavra de Deus seja pregada. Para que nós relembremos todos os dias o que a palavra de Deus diz. Eu sei que eu coloquei muitos versículos aqui, mas assim, é importante a gente ver que a palavra tem que ser viva e o púlpito é sagrado para isso. A igreja para ser pregada a palavra de Deus. Será que a gente tem feito isso? Vou errar isso. 62ª tese. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória da graça de Deus. É a palavra. E aí, Lutero conclui: aconselhe-se os irmãos a que se empenhem em seguir a sua cabeça a Cristo através de padecimento, morte e inferno. Isso é, na verdade, o que está falando. O principal do cristão é seguir a palavra, seguir as palavras de Jesus Cristo, de Deus na Bíblia, a vida inteira. E aí, que importância a palavra de Deus tem tido para a nossa vida? Até quando a gente se desvia, muitas vezes, por não lembrar o que a palavra fala. A Bíblia, ela tem, como o pastor Lígia fala, e outros falam, mas o pastor Lígia fala muito no Panorama, quando eu estou fazendo Paz com Honra também, a Bíblia tem resposta para tudo que a gente quiser. Tudo. Para tudo, todos os dias da gente. Mas que importância ela tem tido nas nossas vidas? E aí é uma palavra de Martim Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se não estiver na palavra, é errado. Principalmente dentro da casa de Deus.
gente falar sobre isso, né, sobre arrependimento, sobre palavra, sobre perdão, aí vem os 4 pilares da reforma. Vou voltar um pouquinho para a história, né? Mas na verdade volto para a história, mas é Deus presente. São 4 pilares da história, da reforma. O primeiro é só graça. Apenas pela graça de Deus somos salvos, não por caridade ou por sermos bons. E aí em Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é pela fé e pela graça de Deus. Não é porque eu faço uma festa de criança, não é isso que salva a gente. O que salva a gente é a fé e a graça dele sobre nós. Aliás, vem o segundo pilar, que é a fé. O justo viverá pela fé. Aliás, a base de Lutero é essa. Somente somos salvos pela graça, mediante a fé de Cristo. O terceiro pilar, só Cristo. Jesus é o único Salvador. Não há outros mediadores. Aqui na questão que eu falei dos santos e qualquer outra coisa que tente mediar. Nós temos contato direto com Deus. Porquanto, 1 Timóteo 2, 6, porquanto há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos nós. Ele derramou seu sangue não para que eu não me arrependesse, não para que eu buscasse outros caminhos, mas para que eu tivesse arrependimento completo sempre e buscasse na palavra orientação para tudo. E aí vem só a Escritura. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nós temos os 5 solas. O presbítero já trabalhou isso com vocês, fez até um seminário com vocês. O pastor Erivelto também está trabalhando com a gente. Mas os 5 pilares de todo cristão é somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola fide, somente Cristo, sola Christus, somente a Escritura, sola Escritura, e somente glória a Deus e a mais ninguém. Eu deixei uma pergunta. E nós? Começa por mim. Que reforma a gente precisa fazer na nossa vida? Todos os dias. Porque em casa a gente faz uma reforma de vez em quando tem dinheiro, né? Na vida da gente não. Precisamos, gente. Tá difícil. Agora na vida da gente não. Na vida da gente, a gente se reforma a todo momento. E aí eu vou pedir para minha amiga meu amigo presbítero ali, para me orar por nós, que eu também preciso, de que Deus venha a trabalhar o nosso coração, para que nós busquemos o arrependimento todo dia, na palavra de Deus, que a gente não se desvie da palavra de Deus em nada, que nós estejamos buscando a reforma, a transformação da nossa vida todos os dias. Amém?